Paz do Senhor a todos, Pastor Alexandre Pierkowski aqui. Eu tenho uma palavra de edificação para a sua vida. Encontra-se no livro de Bereshit. No seu original significa princípio, começo, início. Gênesis, capítulo 26, versículo 12 até o 14, que nos diz assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Oh, glória! Procurando entender um pouco o contexto, a gente vai ver Israel passando por uma grande crise, ao ponto de não ter alimento. Então, em geral, o povo estavam indo para o Egito. Isaque já estava também com as suas malas prontas, quando de repente ele ouviu a voz do Senhor que lhe disse: Isaque, não desça ao Egito. Isaque ouviu a voz de Deus. Aqui está o ponto número 1. Para sermos bem-sucedidos, para termos a direção de Deus, precisamos estar sensível à voz de Deus. Precisamos estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Isaque ouviu a voz de Deus. Eu penso que este é um dos problemas na atual contemporaneidade, porque as pessoas não têm mais tempo para ouvir a voz de Deus. Um exemplo, logo quando a pessoa acorda, primeira coisa, em geral, segundo pesquisas, a pessoa já vai buscar o telefone e ali ela já fica acelerada. Qual é a voz que você tem ouvido? Geralmente, pessoas falam e a gente está no meio de algo que não nos edifica, que não nos acrescenta. A gente busca a opinião de tantas pessoas, opiniões que outrora não acrescentam em nada, pessoas que não têm uma especialidade, pessoas que não buscam, pessoas que não levam uma vida de comunhão com o Pai. Precisamos nos desligar de muitas coisas que impede nós de ouvirmos a voz de Deus. Pastor Alexandre, como é que eu posso ouvir a voz de Deus nos dias atuais? Primeiramente, é nós ficarmos em silêncio. Experimente ficar em silêncio, por exemplo, por 1 minuto. Respire. Se desligue de tudo, de todos. Procure um ambiente propício para estar a sós, a fim de ter a sensibilidade ao ponto de ouvir a voz de Deus. Medite na palavra de Deus. A própria palavra de Deus é boca de Deus para as nossas vidas. Quer ser bem-sucedido, quer ser instruído, busque instrução na palavra de Deus. Deus tem a direção para mim e para você. Pare com essa questão de achismo. Pare de tentar agir na força do teu próprio braço, no teu entendimento, no teu intelecto. Busque ouvir a voz de Deus. Você sabia que você lendo 4 capítulos por dia da Bíblia, você lê a Bíblia em 1 ano? Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Você já tirou um tempo de meditação, de oração, de intimidade, de comunhão com o Pai?
Essa é uma das estratégias do inimigo nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo. Nos deixarmos ocupados demais ao ponto de não termos mais tempo para Deus. Se desligue por um momento. Dê as tuas primícias a Deus. Os primeiros segundos, minutos, a primeira hora do teu dia a Deus. Martinho Lutero, ele orava 2 horas por dia, exceto quando tinha muitos afazeres. Daí ele orava 3 horas por dia. Você está entendendo o trocadilho? Busque a presença de Deus. Jesus já nos instruiu, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde é que está Jesus nesta mensagem, pastor Alexandre? Ei, Jesus tinha comunhão com o Pai. Jesus, ele se retirava para os montes a fim de ficar a sós com o Pai. Jesus é o nosso maior exemplo de intimidade, de comunhão com o Pai. Só no Evangelho de João está escrito 27 vezes: sou eu sou, eu e o Pai somos um. Jesus nos instruiu. Jesus almejava estar em comunhão com o Pai. Busque ouvir a voz de Deus para ser instruído pelo próprio Pai. Então Isaac ouviu a voz de Deus. Ele acreditou. Fato é que ele permaneceu. Então, além de ouvir a voz de Deus, para termos êxito em tudo aquilo que nós fizermos, nós precisamos acreditar. Acreditar nas promessas de Deus. Ei, Isaac, se tu permanecer, eu vou te abençoar. Eu fiz uma aliança com teu pai. Você não é filho de Agar, você é filho de Sara. A promessa é para mim e para você. Creia nas promessas de Deus. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. A tua descendência será bem-sucedida. Creia nas promessas de Deus. Se você acredita, eu acredito, diz o Senhor. Então, segundo ponto, acreditar. Terceiro ponto, pastor, qual que é? Obedecer. Se você obedecer, colocar em prática as instruções que saem da palavra de Deus, eu tenho certeza que você não será apenas vencedor, mas mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Quem são aqueles que me amam? São aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem. Não adianta somente conhecer. Não adianta somente querer frequentar a igreja. É preciso ter relacionamento, intimidade, comunhão. É preciso acreditar nas promessas de Deus e colocar em prática. Obedecer. Obedeça a palavra do Senhor. Esse é o ponto 3. E o ponto 4, para nós finalizarmos, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos colocar em prática. Isaac semeou numa terra seca e árida. E a Bíblia nos diz que ele colheu a 100 por 1. Esta é a promessa de Deus. Em meio à crise, tire os olhos das dificuldades, tire os olhos dos problemas, tire os olhos dos noticiários, desligue a TV. É muita voz falando, ei, escute a voz de Deus. Não olhe para as circunstâncias contrárias, para o caos instalado em nossa sociedade, para a crise econômica. Coloque os seus olhos no autor e consumador de nossa fé, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Não retenha aquilo que você precisa entregar a Deus. Pastor, eu não estou entendendo, é muita crise. Ei,
Deus, Ele quer te provar. Em meio à crise, Ele quer saber aonde está o seu coração, o quão tamanho intimidade você tem com Ele, o quanto você depende dEle. Não retenha aquilo que você deveria entregar a Deus. Deus não precisa de nossos recursos. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele precisa saber o quanto tamanha intimidade, o quanto nós dependemos dEle. E isso se dá através de nossa atitude, de nosso coração generoso para com a obra de Deus. O segredo da prosperidade é semear no solo fértil de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa manhã com essa palavra de edificação. Vamos só recapitular para encerrarmos. Primeiro ponto, ouvir a voz de Deus. Segundo, acreditar. Terceiro, obedecer. E quarto, ter atitude, semear, colocar em prática. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia na presença do amigo Espírito Santo.